Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Motivação para fleumáticos. Para compreender a motivação dos fleumáticos, é preciso ter em mente que o componente úmido desse temperamento lhes atribui a característica de se moldarem, e quanto mais se adaptam, mais absorvem. Com o correr dos anos, os fleumáticos se aprofundam e se desenvolvem. São os que mais se beneficiam com a passagem do tempo, pois apuram sua intuição e discernimento para absorver e registrar na memória o que há de melhor nos ambientes. Bem orientados e motivados, têm a direção correta para se apropriar do que há de melhor no mundo. No processo de educação da criança fleumática, ela tende a ser mais passiva e compreensiva, a ajudar os pais e atender bem aos comandos e demandas. Tanto os pequenos quanto os adultos, os fleumáticos em geral recebem bem as críticas sem demonstrar resistência. No entanto, é preciso atenção. Ao mergulhar uma pedra num balde cheio de água, a água a envolve. Se são colocadas mais pedras no recipiente, a água começa a transbordar e o balde se esvazia. Imaginando a criança fleumática como o balde cheio de água e cada pedra como uma ordem ou comando, é possível concluir que o excesso de rigidez alheio e a ausência de resistência do fleumático podem esvaziá-lo. Nem sempre, ao obedecer a comandos ou acolher críticas, o fleumático absorve e muda para o bem. Ele pode, ao contrário, estar perdendo a autoconfiança e se desconfigurando. Ao receber a crítica ou a repreensão, a criança melancólica muda de comportamento. Ouve, elabora, estrutura e reage. Mal, na maioria das vezes. A qualidade seca e fria faz com que ela absorva a repreensão e crie uma estrutura perceptível. O mesmo não acontece com a criança fleumática, que aceita bem a crítica, mas, por não criar imediatamente uma estrutura para ela, não reage. Essa reação será elaborada vagarosamente e pode vir com o tempo, mas em forma de insegurança e de falta de confiança em si mesma e nas próprias ações. Isso significa que ela não responde bem a desafios, dificilmente cumprirá tarefas com confiança e eficiência se for desafiado. Se o objetivo for tornar a criança fleumática mais obediente, se os pais quiserem que ela tome a iniciativa de uma tarefa dentro de casa ou em relação a si mesma, vestir-se sozinha, por exemplo, não vale a pena ir por esse caminho. Da mesma maneira, não é indicado motivar um fleumático apontando seus defeitos. De todos os temperamentos, o fleumático é o que mais se motiva quando alguém ou algo externo o anima e cria uma empatia com ele. Em geral, crianças desse temperamento funcionam muito bem na base do entusiasmo, da motivação e da parceria. É preciso que os pais apontem constantemente as suas qualidades, lembrando bons momentos em família e exaltando sua capacidade de realizar tal tarefa. Com essas ações dos pais e dos educadores, os filhos fleumáticos tendem a se envolver de forma positiva na atividade, a estar ao lado dos pais e obedecer mais aos comandos. Essas ações fortalecem uma característica própria do fleumático, a umidade, e desenvolvem sua capacidade de concentração. Os pais de crianças fleumáticas precisam ser carinhosos e atentos aos detalhes o máximo possível. Além disso, se desejam que elas mudem algum comportamento, podem estar preguiçosas e indo mal no colégio, por exemplo. Não vale a pena tentar motivá-las verbal e objetivamente, através da demonstração de onde elas têm de chegar. Isso deve ser feito através de pequenas tarefas do dia a dia, sempre com acompanhamento e incentivo. O celular
muitas vezes visto como um inimigo da educação das crianças, pode ajudar muito na dinâmica da motivação de filhos fleumáticos. Podem-se registrar momentos felizes em família, em que a criança estava feliz, colaborando e compartilhando coisas, para depois usá-los para rememorar um comportamento exemplar. Então, na hora de motivá-la, basta mostrar-lhe uma foto ou um vídeo que ela estava fazendo bem uma atividade em que estava feliz. Quando vê que já desempenhou certa tarefa bem, que a vida pode ser boa, que ela é importante para aquela dinâmica, a criança fleumática se sente valorizada. Empatia e valorização são as palavras-chave para a motivação do fleumático, pois as ações dessa espécie fazem com que ele se sinta estável e estruturado, fazem com que se identifique numa unidade. O fleumático precisa desse princípio de continuidade que a água não dá. O fato de os fleumáticos não responderem bem a desafios não significa que não devam ser desafiados. E aí está a dificuldade dos pais. É preciso fazer com que se desenvolvam, dando-lhes objetivos altos, mas sempre caminhando junto, para que eles não se acomodem nem tendam a buscar apenas objetivos menores. Para resolver esse impasse que o temperamento estabelece, os pais devem estar ao lado do filho, mostrando-lhe que ele pode mais, sempre valorizando o que ele já obteve. Quando chegam à adolescência, diante de novas informações e transformações no corpo e no comportamento, os fleumáticos podem entrar num estado confuso de autoestima e motivação. Os pais devem se manter próximos dos filhos nesse momento, ajudando a manter ou reestruturar sua autoconfiança, elogiando-os e enaltecendo o que fazem bem, mesmo que seja algo pela qual os pais não tenham interesse. Às vezes, seu estado de letargia pode ser devido à falta de confiança, e a simples valorização de algo que eles fazem bem ajuda a retomar seu vigor e melhorar em todos os outros aspectos da vida. Os fleumáticos, como são úmidos, podem entrar nesse estado letárgico como a água parada num poço. Mas os pais, dando-lhes consistência, valorizando algo a que eles possam se apegar, aprofundar e estruturar, farão restaurar sua motivação. E os adolescentes tenderão a retomar com o mesmo ímpeto todas as outras atividades a que se propuseram. Ao aprenderem esse mecanismo de estruturação que não tinham por natureza, eles o repetirão e o desenvolverão na vida.